Glória a Deus, meus irmãos. Como é gostoso nós orarmos uns pelos outros, amém? É bom nós colocarmos a vida do nosso irmão e ele orar por nós. Uma dinâmica maravilhosa. Amados, esta semana, por ocasião, obviamente, da comemoração da Páscoa, da Paixão de Cristo, num determinado fórum, uma determinada conversa, uma pessoa lá disse mais ou menos assim: eu sou católica, mas eu não vejo sentido em se comemorar uma morte. Eu fiquei olhando aquilo e tentando compreender se a pessoa compreendia o que ela estava falando. E eu tentei explicar. E disse: há uma diferença entre comemorar-se e celebrar-se, pelo menos do ponto de vista cristão. Até porque nós celebramos a morte, mas celebramos a ressurreição também. E ele, depois de algumas explicações, me veio à mente, irmãos, aquela fala, aquele ditado que diz que quando a pessoa não entende, bora fazer um PowerPoint? Porque aparentemente a ficha não caiu, não. Ou uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então hoje nós vamos ver detalhadamente a razão porque os dias que nós comemoramos agora, que na verdade na época de Jesus foi no início do mês de março, a Páscoa no ano em que Cristo morreu acontece no início do mês de março. Mas independente disso, o evento que nós estamos lembrando agora precisa ser analisado e lembrado porque, assim como o Natal, a nossa sociedade tem vez após vez diminuído o significado da Páscoa. O tema da nossa mensagem de hoje é o seguinte: uma condição desesperante, uma solução insubstituível, um resultado inimaginável. Capítulo 2 de Efésios, versículo 1 ao versículo 10, é o que nós vamos ler essa noite. Uma condição desesperante, uma solução insubstituível, um resultado inimaginável. Nós vamos, meus irmãos, dividir esse texto em 3 porções, em 3 sessões, do versículo 1 ao versículo 3, do 4 ao 7 e depois do 8 ao 10. E, mais uma vez, essa era uma daquelas ocasiões em que a gente podia ficar aqui muito tempo. Toda vez que eu falo nisso, eu tenho que lembrar de Martyn Lloyd-Jones, e ficou 38 mensagens em Efésios capítulo 1. E a gente vai tentar falar de Efésios capítulo 2 em pouco mais do que 30, 40 minutos. Então não dá realmente para ver muitos detalhes, mas nós vamos examinar 3 sessões a respeito de Efésios capítulo 2. Do versículo 1 ao versículo 3, nós lemos o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, meus irmãos, a primeira sessão do capítulo 2 de Efésios nos traz os fatos sobre nós. São 3 pequenos versículos que trazem fatos inquestionáveis, uma condição desesperante e desesperadora sobre cada um dos seres humanos que já viveram, que vivem e que viverão. Estamos, como se diz o provérbio também, todos no mesmo barco. Todos nós estamos na mesma situação. Os fatos se aplicam a todos nós. O primeiro fato, meus irmãos, que se aplica está no comecinho do versículo: vocês estavam mortos, que é o nosso estado sem Cristo. O nosso estado sem Cristo, meus irmãos, não é de uma infelicidadezinha.
não é de uma vida menos completa, não é de uma vida menos vitoriosa, menos realizada, é de morte. A realidade do homem sem Cristo é uma realidade de morte. E quando a palavra de Deus fala sobre morte, irmãos, obviamente ele não está falando de morte física e orgânica no momento, mas está se referindo obviamente à morte espiritual. E essa morte, a palavra de Deus nos explica que ela não é apenas figurativa, ela não é simbólica, mas significa, meus irmãos, em primeiro lugar, que a vida deste homem sem Cristo, ou como nós éramos antes de Cristo, está longe, está separada, está apartada de qualquer influência que Deus possa ter sobre a sua vida. Naquele momento, ele é imune a Deus, porque Deus é vida e o espírito deste homem está morto. Mas além disso, o que a Bíblia nos ensina é que por estar morto, ele não possui ou não tem condições de sair deste estado por si só. Ora bolas, nós já vimos alguma vez algum morto ressuscitar a ele mesmo? Quando alguém está na mesa de um médico, dando parada, indo embora, são os profissionais, são os médicos, são os enfermeiros que vão dar ali uma adrenalina, outra coisa qualquer, ou um choque para trazê-lo de volta à vida. Ele por ele mesmo não tem condição de fazer isso. Mesmo os mortos nos dias de Cristo, que foram ressuscitados por ele, Lázaro, o filho da viúva, a filha de Jairo, nada fizeram. Eles ouviram a voz do Salvador e foram trazidos de volta à vida. Essa condição, meus irmãos, do capítulo 2, versículo 1, é fundamental que nós possamos compreender, porque ensina-se que este morto, de alguma maneira, vai ter alguma participação naquilo que nós vamos ver no resto do capítulo, mas o texto é claro para mostrar a nós que ele está morto e ele não tem condição de, por si só, fazer qualquer coisa por sua situação. Ora, o que levou esse homem a esse estado de estar morto sem Cristo? O resto do versículo 1 nos explica: em suas transgressões e pecados. A causa do nosso estado é o segundo fato que nós temos no capítulo 2. O pecado, meus irmãos, ele tem sido cada vez mais diluído na nossa cultura. E o pecado, ele tem dois efeitos na vida do homem. Em primeiro lugar, ele causa a morte que nós acabamos de ver. Em segundo lugar, esse pecado embrutece, enrijece, torna selvagem o homem em relação ao que Deus é. Afasta o homem cada vez mais. Eu sei, meus irmãos, que já não devia ser surpresa, mas de vez em quando a gente abre o jornal, vê uma coisa, a gente consegue ser surpreendido por aquilo que o ser humano consegue fazer. E cada uma, meus irmãos, cada uma das mazelas que nós temos na face da terra hoje, todas elas nascem no mesmo lugar, no pecado. Não tem outro lugar. Não é não deu, não foi possível, fizemos o melhor que nós queríamos, todas elas nascem no pecado. Por que falta remédio na rede pública? Para começar a conversa, porque o nosso país está imergido, afundado em corrupção. Porque grande parte dos recursos que saem do nosso bolso, dos nossos impostos, é desviado para contas no exterior, para regalias e assim por diante. E aí lá na ponta falta remédio no posto de saúde, no hospital e assim por diante. Por que tem fome no mundo? Porque o mesmo mundo usa, por exemplo, nas guerras, mísseis teleguiados que custam $1 milhão. Você já parou para pensar quanta comida se usa ou se compra com $1 milhão? E quanto que há fome no mundo, dinheiro é gasto para sustentar guerras. Ora, tudo que nós formos pensar, meus irmãos, cada guerra, cada conflito, nasceu no final do versículo 2. O pecado que é a causa da nossa morte. Agora, nós estamos falando de forma global, né? Os conflitos dentro da nossa casa. Os problemas que você tem com seus colegas de trabalho. Os problemas que você tem consigo mesmo. Todos eles nascem no mesmo lugar. Apesar, meus irmãos, de todos nós sermos salvos e remidos no sangue de Jesus,
este pecado ainda é algo que nos acompanha na nossa vida. A diferença é que ele não pode mais causar aquilo que o versículo 1 está nos dizendo. Então, além de ser o nosso estado em Cristo morto e a causa ser o pecado, isso tem 3 origens que vão nos acompanhar, infelizmente, toda a nossa vida. Tinham efeitos diferentes antes de nós conhecermos a Cristo, mas vão nos acompanhar toda a nossa vida. Versículo 2: transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. Primeira origem, meus irmãos, o mundo. Nós vivemos em um sistema corrompido, um sistema corrupto, um sistema que não contribui para que você chegue mais perto de Deus, um sistema que não ajuda com que você chegue mais perto de Deus, muito pelo contrário. Cada vez mais a televisão, acho tão interessante protestar, é legal você reclamar do que acontece na televisão, da falta de, às vezes, de pudor, tudo isso é legal, faz parte. Mas, meu irmão, não se iluda. Cada vez mais aquilo que você vê na televisão, aquilo que você vê na cultura, vai piorar cada vez mais. Recentemente eu vi uma reportagem que estava passando uma peça na Broadway, mas na verdade nos teatros da baixa Broadway, né? Não os mais conceituados, onde todos os atores contracenam nus. Aí você pergunta, qual é a necessidade disso? Absolutamente nenhuma. Mas a natureza humana, irmãos, e o mundo onde nós estamos vivendo vai cada vez mais levar, como eu falei no começo, para esse embrutecimento, para esse enrijecimento dos sentidos, da sensibilidade, aonde não vai se ver mais as coisas acontecendo como sendo erradas. John MacArthur tem um livro que eu ainda não consegui ler, só li enxertos deste livro, li um capítulo inteiro, mas nunca consegui ler o livro inteiro, A Sociedade Sem Pecado. Em que ele não está falando de uma sociedade futura e utópica, onde nós vamos conviver sem o pecado ao nosso meio. Não, ele está falando da sociedade de hoje. Ora, pega o que você vê hoje no jornal e vê o que você tinha no século XV, XVI, XVII. Cada vez mais, meus irmãos, o que era errado não é mais. O que não podia, agora pode. O que antes era falta de pudor, agora é normal. Agora é a intolerância sua ser contra aquilo. E John MacArthur vai mostrando como mais e mais nós estamos numa sociedade onde o conceito de pecado neste mundo vai caindo cada vez mais. E eu e você vamos ser cada vez mais alienígenas neste mundo. E o texto diz que além de seguir a presente ordem deste mundo, nós seguimos também o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ora, a segunda origem dos nossos pecados e transgressões é, claro, o diabo. Meus irmãos, há muita confusão nos livros evangélicos sobre o que Satanás e suas hostes fazem contra nós antes e depois de Cristo. Ora, a palavra de Deus fala que o mundo e todos aqueles que estão nele jazem no maligno, estão debaixo do governo, este mundo está debaixo do governo do maligno. Eu não tenho a mínima dúvida que quando reúne o G4, o G5, o G8, o G20, sei lá quantos Gs se reúnem por aí, dos países mais poderosos do mundo, ele tem um assento lá, tenho absoluta certeza, porque ele quer manipular o quanto ele puder os destinos deste mundo para os seus propósitos. Ora, se você nunca ouviu falar de um negócio chamado Agenda ONU, é uma clara declaração contra a família, contra o papel da família na sociedade, do homem dentro da família, dos gêneros masculino e feminino, vez após vez, dentro da agenda da ONU. E os governos, inclusive o governo do Brasil, subscreve a agenda da ONU. Ora, se não foi o diabo que passou daquela reunião, uma coisa eu tenho certeza, Deus é que não foi. E o diabo, meus irmãos, tem tentado costurar a sua versão da história durante todos esses séculos. Ora, nós sabemos muito bem quem escreve a história e como ela vai acabar, porque já está aqui. Amém, meus irmãos? Já está aqui. Mas ele vai tentar, durante todo o tempo, interferir. Isso a nível mundial, mas na nossa vida também. Quantas vezes, amados, nós oramos, evangelizamos, convidamos,
e a pessoa disse: poxa, domingo eu estou lá na sua igreja, e você esperou, ele não veio. Eu sou campeão disso. Quantas vezes você conversou com uma pessoa, ela entendeu intelectualmente o que você falou, mas disse: mas acho que eu vou esperar mais um pouco. Aos Coríntios, Paulo fala que o diabo cega o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo. Mas quando ele é derrotado e o evangelho vence, quando Deus determina que o evangelho vença, e nós nos encontramos no estado que nós estamos hoje, aí que é o grande problema, meus irmãos. 70% dos livros são verdadeiros livros evangélicos de terror, quando fala do papel de Satanás no nosso meio. C.S. Lewis, o grande pensador do século XX, ele dizia que existem 2 grandes erros que você pode cometer sobre Satanás. Primeiro, é menosprezá-lo completamente e achar que ele não faz nada, e achar, inclusive, como alguns amilinistas, que ele está amarrado, preso, porque creem erroneamente que o milênio é agora, e que Satanás está preso, e ele não pode fazer praticamente nada. Esse é o primeiro grande erro que você pode cometer: desprezá-lo, menosprezá-lo. Agora, o segundo erro é supervalorizá-lo. É sair ungindo as coisas na casa, é sair ungindo o carro, unge o filho 3, 4 vezes por dia, o menino está mais busuntado do que não sei o que, querendo trazer uma certa proteção, que o sangue de Cristo e o nome do Senhor Jesus já são suficientes sobre a nossa vida. É amarrando tudo. Tem até aquela anedota que disse que foi um pastor tradicional e outro mais pentecostal fazer evangelismo na mesma hora numa casa, e eles falaram: não, mas vamos juntos, irmão, vamos juntos. Quando entraram, e lá veio o cachorro, e o pentecostal disse: está amarrado, e o tradicional: está nada, está solto, e saiu correndo. Aliás, está amarrado é outra invencionice que não tem na Bíblia. Você não vê os apóstolos, você não vê os discípulos dos apóstolos, você não vê ninguém na patrística, você não vê ninguém na reforma, você não vê ninguém nos puritanos dizendo que está amarrado. Isso é slogan gospel, isso não tem nada a ver com Bíblia. O mais interessante, irmãos, é que isso pega. E pegou na maioria de nós durante um bom tempo da nossa vida. Porque é mais fácil fazer slogan do que viver uma batalha espiritual verdadeira. Sabe quando, meus irmãos, o diabo é derrotado? Não é quando você diz que está amarrado, mas quando você diz não para o seu eu. Quando você diz não para a sua vontade. Quando você diz não para aquilo que você quer fazer e diz sim para aquilo que a palavra de Deus quer fazer. Aí ele é derrotado. Você pode dizer quantos está amarrados for, mas se for lá fora e cumprir a sua vontade e não a de Deus, me perdoe, mas ele está muito solto e cirandando a sua vida, enganando você de que você é, naquele caso, vitorioso, quando na verdade não é. Então, meus irmãos, nós já vimos que a primeira origem é o mundo, a segunda é o diabo, mas não adianta ficar jogando a culpa para o mundo, jogando a culpa para o cramulhão, porque a terceira coisa, no versículo 3, fala comigo e com você. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Porque quando a gente fala do mundo do diabo, meus irmãos, é muito legal, mas a terceira origem sou eu, é a minha natureza pecaminosa. Deus, este mundo, Senhor, repreende o inimigo. Mas o terceiro, repreende a mim, a minha carne, ao meu desejo pessoal, ao meu pecado. É daí, meus irmãos, na verdade, que surgem meus maiores problemas. Um certo puritano disse: Senhor, livra-me deste homem desprezível. Eu. Não, livra-me desta esposa desprezível. Não, livra-me deste marido desprezível. Senhor, livra-me deste pastor desprezível, desta ovelha, deste patrão, deste funcionário. Não é livra-me do outro, livra-me de mim. Porque, meus irmãos, 99,9% de todo o mal que acontece na minha vida, eu sou o responsável por ele. O mundo, o diabo e a carne. Inclusive, o Dr. Russell Shedd tem um livro ótimo, exatamente com esse título. Recomendo que você leia. Finalmente, meus irmãos, o último fato que eu quero destacar é que, por causa disso tudo, o nosso estado sem Cristo, o nosso
a nossa situação diante do mundo, os nossos 3 inimigos que nós acabamos de ver, o texto termina: seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Nossa condição diante de Deus em Cristo, merecedor da ira. Eu comentava, meus irmãos, lá em casa agora, apresentando uma das músicas que nós cantamos aqui na igreja recentemente e aprendemos, que esta música é uma versão de uma música americana, In Christ Alone, nós cantamos só em Jesus. Uma certa denominação liberal, que não crê na inspiração plenária da Bíblia, não crê na inspiração total da Bíblia, estava fazendo, alguns anos atrás, um novinário. E entrou em contato com os 2 autores, o casal, que são responsáveis pelos direitos desta música, e pediram para incluir no inário, porém, na parte que diz que ali na cruz, Deus satisfez a sua ira, eles queriam mudar, retirar a palavra ira e colocar ali na cruz, Deus demonstrou o seu amor. Que fofo, né? Muito mais politicamente correto, muito mais bonitinho, muito mais agradável. Tirou a ira, coloca o amor. Tira o Deus irado lá dos céus apontando para você e coloca um Deus fazendo assim. Os autores, não duvido nunca que eles fariam diferente, eles retornaram o e-mail dizendo: muito obrigado por ter considerado a nossa canção, mas não muito obrigado. A música fica como está. Por que alguns cristãos têm medo de algumas partes da sã doutrina? Por que alguns irmãos querem dourar Deus? Querem passar um gourmet em Deus? Por que alguns irmãos querem passar uma maquiagem em Deus? Irmãos, a verdade é que Deus odeia o pecado e odeia o pecador também, porque Ele está debaixo da sua ira. A verdade bíblica não é só que Deus ama o pecador, como João 3,16 fala, mas que Deus também odeia o pecador, porque Ele carrega em si a injustiça e o pecado antes de conhecer a Cristo. Mas ninguém gosta de pregar essas coisas, mas não tem como apagar o texto de Efésios capítulo 2, versículo 3, merecedores da ira, todos nós. E não é só aqui. João capítulo 1 diz que aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho, o que permanece sobre ele? A ira de Deus, está lá. Mas a gente pula isso. Essa era a nossa condição, meus irmãos. Os fatos sobre nós, nosso estado sem Cristo, morto, a causa desse estado, nossas transgressões e pecados, as origens, o mundo, o diabo, a carne, o que leva a nossa condição sem Cristo, naturalmente merecedores da ira. Agora, os fatos sobre Deus. Versículo 4: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Quais são alguns fatos sobre Deus? Em muito, eles divergem dos fatos sobre nós. Em primeiro lugar, meus irmãos, o nosso Deus é rico em misericórdia. Nosso Deus é um Deus de grande amor que nos amou. O Deus que em misericórdia nos ama. Veja bem, meus irmãos, não é um Deus que nos ama porque nós merecemos, mas é por misericórdia. A melhor ilustração, e me permita usá-la novamente, é uma que eu mencionei alguns meses atrás. Na porta da sua casa, no seu portão, aparece um vira-lata. Ele está doente, sarnento. Ele já quase não enxerga, com o olho tão inchado por causa das doenças. Ele está faminto, ele é pele e osso. E as pessoas passam por ele, vez após vez, e quando ele está no caminho, dão um chute. Você vai lá no seu portão, você abre o seu portão e pega aquele animal. Você leva até um veterinário, ou cuida você mesmo, e você restaura completamente a saúde daquele animal.
e em algumas semanas e meses ele é outro animal completamente diferente. Ninguém quis, você quis. Ele não era atrativo para ninguém, mas você o pegou a si mesmo. Ora, dias depois aparece no seu portão um poodle, bonitinho, tosado, focinho raspado, lacinho na cabeça, ou gravatinha se for macho. Acabou de vir do pet shop, as unhas aparadas, até os dentes foram escovados. Ele exala tanto perfume que várias pessoas param e dizem: de quem é esse cachorrinho? Ele está na porta da sua casa e alguém abre a porta da sua casa e diz: é do senhor? Você diz: não, mas deixa entrar, não pode cair na rua. Meu irmão, eu sou aquele cachorro sarnento. Eu não sou o poodle bonitinho. E perdoe a sociedade, você também. Este é o Deus que ama em misericórdia e graça. Tem se vendido o evangelho em que a plateia é tratada como se fosse todos bonitos e poodles que todo mundo queria. Mas esta não é a realidade do evangelho. Nas palavras de Charles Spurgeon, o evangelho é um mendigo dizendo a outro mendigo aonde encontrar pão. É alguém que não tem nada dizendo para outro que não tem nada: eu encontrei, deixa eu lhe mostrar o caminho. Não somos a origem de nada. Ele é o Deus que em misericórdia nos ama. E por nos amar, e por ser misericordioso, o que Ele faz? Versículo 5: deu-nos vida com Cristo. O Deus que nos regenera, apesar do nosso pecado. O que o versículo 5 nos fala, meus irmãos, é que Ele pega o nosso espírito morto, versículo 1, Ele implanta o espírito dele, o Espírito Santo, e traz esse espírito de novo à vida. Ele traz vida a quem não tinha. E lembra que não podia fazer por si mesmo, e que não podia causar por si mesmo, não podia provocar por si mesmo. Ele é o Deus que nos regenera apesar do nosso pecado, porque o texto também diz: quando ainda estávamos mortos. Perceba, meus irmãos, os tempos verbais que Paulo usa em Efésios 2:5. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos. Você entendeu? Veja bem, o texto não diz: você quer Cristo? Vem. Porque se você tomar uma decisão na sua vontade, Ele vai lhe dar vida. É isso que o texto está dizendo? O texto está dizendo: você não pode vir, mas não se preocupe, Ele vai lhe dar vida para que você possa vir. É isso que o texto está dizendo. Não é tão difícil, é só nós olharmos o tempo verbal e o advérbio que está presente. Quando ainda estávamos mortos. Ele foi lá para os ossos secos e disse: tenha vida. Agora vem. O osso seco não fez nada. O morto não fez nada. O Deus de graça fez tudo. Esse é o terceiro fato sobre Deus. Final do versículo 5. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. O Deus da graça. O Deus que abre o portão para o cachorro sarnento. Não porque somos bonitinhos, mas porque precisávamos. Não porque merecíamos, mas porque Ele decidiu, porque Ele foi gracioso. Esse Deus que faz tudo isso por nós, ou que é tudo isso, o próximo passo na agenda dele é o seguinte, versículo 6: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele, com Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quarto fato sobre Deus, meus irmãos: o Deus que nos coloca em uma posição inalcançável. Meu irmão, você não chegaria lá por si mesmo, você não chegaria lá por quem você é, você não chegaria lá por aquilo que você faz, e nem por aquilo que você fará a sua vida inteira. Quando nós falamos, meus irmãos, em favor imerecido, ele é completamente imerecido.
Ele faz algo em nós que nós não conseguiríamos fazer sozinhos. E Ele nos ressuscita com Cristo e nos coloca com Ele acima de todo o principado e potestade. Ele vai falar isso lá no capítulo 1 de Efésios, em Cristo, assentado com Ele. Isso aqui, meus irmãos, é para nós percebermos que a obra da cruz não é uma obra pequena. Não é algo que começa apenas, não, agora você está salvo, mas tem muita coisa pela frente. Realmente, tem muito crescimento, tem muito pecado para vencer, mas a obra que é feita na hora da sua conversão é uma obra completa. Não é uma obra que precisa de confirmação, ou muito menos da sua perseverança. Caso contrário, veja a contradição. Você está salvo e você é colocado lá em Cristo. E segundo algumas pessoas, se você não perseverar, você perde a sua salvação. Aí você fez alguma coisa, eu não sei qual calibre que você tem que fazer, e você perde a sua salvação. Aí lá vai você descer dos lugares celestiais. Foi bom enquanto durou. Aí você desce. Aí você passa 1, 2 anos, 3 anos, 10, 14, 15, mas aí finalmente um dia você se arrepende, você vê que o mundo não vale a pena, você vem chorando num culto e se reconcilia. Para onde você vai? Para os lugares celestiais em Cristo. De novo. Aí passou uns 3, 4, 5 anos, o casamento ia mal, adulterou com a secretária, perdeu a salvação de novo. Aí já desceu. É um tal de desce, sobe, sobe, desce. É de tamanha incongruência e falta de lógica tal coisa, meus irmãos. Sabe por quê? Porque quem lhe coloca lá é Ele, e não você. Por isso que é inalcançável. Por isso que ninguém pode lhe tocar. Por isso que ninguém pode fazer qualquer coisa contra a sua salvação. Porque é por causa dos méritos dele e não por causa dos nossos. Tendo nos colocado lá, aí você pergunta, por que ele fez tudo isso? Agora, outro problema, meus irmãos. A frasezinha, tem Jesus na cruz, já viu essa figura? Aí está embaixo lá assim, foi tudo por você. Bonito, né? Você foi o motivo. Ou aquela frase infeliz de um autor que eu até considero muito, onde ele disse, a ideia da eternidade sem você era tão terrível para Deus, que Ele deu seu Filho por você. Coisa linda. O texto não fala isso não, irmãos. O versículo 7 diz que tudo isso que nós lemos até agora, todos os fatos sobre nós, todos os fatos sobre Deus, tinha apenas um único objetivo. Para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Último fato sobre Deus, o Deus a quem pertence toda a glória na nossa salvação. Não é por sua causa, não é por minha causa, é por causa dele, é para a glória dele. Meus irmãos, essa noção de que nós somos a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, está de tal forma emprenhada na psique evangélica. Os irmãos lembram dessa história, eu vou contar de novo. Ano passado, eu pregando a um culto de adolescentes, eu disse o seguinte: o primeiro objetivo de Cristo ter morrido na cruz não foi para nos salvar, foi para trazer glória ao Pai. Aí uma adolescente chegou em casa e disse, pai, o pastor pregou uma heresia lá. Aí o pai dela foi reclamar com o pastor deles, que eu preguei uma heresia. Irmãos, Deus é tão perfeito. Em determinado dia eu estava conversando com o pastor Bartolomeu, que irmãos conhecem bem, e esse colega chegou, o pastor da adolescente e do pai. Ele chegou e disse, eu quero perguntar ao irmão, o irmão disse isso no culto? Eu falei, deixa eu completar. E eu contei tudo que eu havia falado. Eu falei, isso eu disse sim. Mas aqui não é um exagero e tal, ele tentou. Depois que eu expliquei o que eu quis dizer, ele disse, não, eu concordo com o irmão. Aí ele terminou falando assim, mas eu vou ter que compreender que as pessoas na igreja não estão preparadas para ouvir isso. Eu falei, como? Então a gente vai dar só uma parte da verdade? Só a parte bonitinha? Só a parte fofolete?
Só a parte que coloca o ego das pessoas lá em cima. Meus irmãos, a última coisa que nós precisamos é um ego lá em cima. Ele já está lá na estratosfera. Dizer que você foi a principal razão, que eu fui a principal razão para Cristo morrer na cruz, é pegar meu ego que já está na estratosfera e coloca 2 foguetões nele e manda para Marte logo. Não preciso disso. O que eu preciso, meus irmãos, olhar para o texto e dizer: um Deus que não precisava de mim, um Deus que não tinha que fazer nada, um Deus que não precisava ter olhado para mim, ainda assim fez tudo que nós vimos até agora. Um Deus que não precisava, ainda assim realizou tudo que nós vimos até agora. Os fatos sobre nós, os fatos sobre Deus, levam aos fatos sobre a salvação. Versículo 8 até o versículo 10: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Quais são alguns fatos sobre a salvação? Em primeiro lugar, meus irmãos, a salvação pertence totalmente a Ele. O texto fala que somos salvos pela graça, por meio da fé. Ora, como que, sendo mortos, versículo 1, nós podemos exercer essa fé? De jeito nenhum. Mas o texto nos explicou. Ele visita a nós em nossa morte espiritual. Ele toca e regenera a nossa vida para que nós possamos ter a fé que vem através da vida que Ele coloca em nós. E o fato é, meus irmãos, que esta fé não é qualquer fé. É a fé que vem através da compreensão da mensagem do Evangelho. Isso, meus irmãos, é uma coisa muito importante nós salientarmos hoje. Vamos fazer um evento grande de música lá na Praça das Águas e vamos botar lá umas 10 bandas para tocar. Tem o seu valor? Tem. Mas você já parou para pensar que 70% daquilo que se canta hoje não apresenta o Evangelho? Quando você canta uma música que diz que Deus vai encher isso aqui com a sua glória e com o seu louvor, cadê o Evangelho? Sim, é verdade, Deus pode encher o nosso tempo aqui com a sua glória e com o seu louvor. Ok, mas isso não é o Evangelho. Ou se você canta uma música que apenas, por exemplo, Aleluia de Handel, não precisa ser uma música evangélica, a música absolutamente maravilhosa, com vários versículos de Apocalipse. Pois o Senhor onipotente reina. Lindo, mas não é o Evangelho. Então você vai lá cantar 70 bandas, 15 duetos, 40 solos, e todo mundo vai sair de lá, mas pelo menos alguém está pregando o Evangelho. Foi a desculpa que alguém me falou sobre os shows que gravam DVDs aí pelo Brasil inteiro de diversos grupos e cantores, etc. Eu falei, sim, mas se alguém não parar em determinado momento, abrir a palavra e pregar o Evangelho, ele não foi pregado. Com raríssimas exceções, irmãos, como por exemplo a música que cantamos agora há pouco, Quebrantado, a maioria das músicas evangélicas não apresentam o Evangelho. Algumas apresentam ótima doutrina. Eu amo cantar Castelo Forte, mas acho difícil que alguém ouvindo Castelo Forte vai compreender o sacrifício da cruz. Não estou entendendo o que eu quero dizer. O Evangelho tem que ser apresentado. A fé que salva é a fé gerada pela pregação do Evangelho. Perfeita a escolha do pastor Renato Vaz na conferência. Pedro chega na casa de Cornélio, enquanto ele pregava o Evangelho, o Espírito Santo desceu sobre os ouvintes. Assim deve ser, meus irmãos, a nossa pregação. Pregue o Evangelho, deixe o Espírito fazer a obra. Não é você que convence, eu sei que você sabe disso. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós enchemos os cultos, os eventos, dos teatros, das pantomimas, das danças, de sei lá do que mais, na tentativa de fazer a pessoa compreender. Quando na verdade, meus irmãos, o Espírito Santo não precisa da minha ajudinha. Ele precisa apenas que eu pregue o Evangelho. A fé do versículo número 8 é a fé que vem pelo ouvir a palavra do Evangelho, que inclusive está no capítulo 1 de Efésios também. Quando nós ouvimos o Evangelho da nossa salvação. Salvação pertence totalmente a Ele, porque é dom, é presente de Deus, não há nada que eu possa fazer. Versículo 9. Ora, se pertence totalmente a Ele, não por obras, para que ninguém se glorie. Você sabe qual é o fato número 1 que impede as pessoas de virem a Cristo?
isso que nós acabamos de ler. No seu coração eles estão dizendo, não pode ser tão simples assim. Bem, não foi de nada simples. Levou milênios para se cumprir na cruz. E nós estamos pregando há 2 milênios e um monte de gente não compreendeu. Não é tão simples assim. Mas ao mesmo tempo é. Não faça nada. Entregue-se completamente a Cristo. Confie nos méritos dele. E você está salvo. Confesse-o como Senhor e Salvador. Aí as pessoas pensam e dizem, mas não tem que fazer nada. Para pensar, irmãos. Dá uma viagem, você deve ter assistido no Discovery Channel, no History Channel, quando passa alguma coisa sobre as religiões do mundo. Eu estava assistindo hoje um vídeo sobre o hinduísmo. Estava assistindo um vídeo do pastor Ravi Zacharias, ele é indiano, ele estava mostrando clipes sobre as religiões do seu país. Tinha um homem com ganchos que começavam aqui, e iam até a região sacra, dos 2 lados da coluna. E ele está assim há anos. Sabe por quê? Purificação pessoal. Outros com hastes atravessadas nas bochechas e no nariz, e onde quer que você pense, buscando purificação pessoal. E o pastor Ravi Zacharias falava no vídeo que o evangelho tem que chegar a essas pessoas para que elas compreendam que não precisam fazer nada. O que diz Isaías 53, nós acabamos de ler? Nossa justiça é Ele. Não por obras. Porque o segundo fato sobre a salvação é que a salvação que deve nada a mim. Nada, absolutamente nada. Irmãos, isso é difícil de compreender até mesmo entre evangélicos. Quando nós explicamos sobre a perseverança dos santos, nós explicamos sobre a graça irresistível, as pessoas dizem, mas não pode ser assim. Aí eles tacam lá um Mateus 24, naquele que perseverar até o fim será salvo, mal sabendo que não é isso que o texto está dizendo, ou o que quer dizer, está fora do contexto. Ou pega o texto lá em seja fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, lembra? Em Apocalipse 3, também fora do contexto. Coroa nunca foi sinônimo de salvação. Coroa é galardão. Mas uma simples mal compreensão de um versículo leva a pessoa a ter dificuldade de entender. Não depende de nós. O fato consumado na Páscoa, meus irmãos, é que a salvação pertence completamente a Ele, e eu não tenho nenhuma participação. Ele que me escolhe, Ele que me regenera, Ele que me salva, Ele que me persevera até o fim. Agora, quais são algumas marcas, algumas provas de que esta obra de salvação realmente aconteceu em mim? É aí que entra o versículo 10. O 8 e o 9 nós temos decorado, não é verdade? Pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, nem gloria. Todo mundo sabe. Está decorado na ponta da língua. Olha o versículo 10. Aí, meu querido irmão, aí, meu querido cristão, é que está a sua vida hoje, depois de tudo aquilo que nós vimos no capítulo 2. Porque somos criação de Deus. O termo grego usado por Paulo aqui, meus irmãos, é manufatura, artesanato. Não é um negócio, até porque não tinha na época, industrial. Sai tudinho igual, não. Não é linha de produção, é manufatura. Deus fez artesanalmente a mim e a você. Individualmente. Pessoalmente, particularmente, para propósitos distintos, para objetivos diferentes, com dons, talentos, aptidões, valores e defeitos distintos uns dos outros. Somos criação dele, realizada em quem? Em Cristo Jesus. Independente da nossa particularidade e diferenças, o nosso modelo é o mesmo. Nós estamos indo, meus irmãos, de glória em glória até que a imagem do seu Filho seja formada em nós. Quando a palavra de Deus diz que Jesus é o primogênito da criação, primogênito dentre muitos irmãos, não é apenas porque ele foi o primeiro ressuscitado, assim como todos nós um dia seremos ressuscitados, mas de que ele é o primeiro, ele é um modelo daquilo que todos nós temos que fazer.
Toda vez que um novo convertido pergunta para mim, pastor, quero ler a Bíblia, onde eu começo? Comece nos evangelhos. Porque cristianismo começa com Cristo. Não devia começar em Gênesis, não. Depois você lê Gênesis. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você tem que conhecer Jesus. Não é evangelho. Desculpe a frase ridícula, mas não é evangelho se você não conhece Jesus. Você tem que conhecer quem você serve. Ele é o começo e o fim. Ele é o autor e consumador da sua fé. Acho tão gostoso, irmãos, aquele vídeo. Ele é meu rei. Já assistiram? Que o pastor já falecido, né? Sadraque, pastor negro batista, que já faleceu há alguns anos. Ele começa a falar, ele é isso, ele é aquilo, ele é a justiça e tal. Lá por uns 10 minutos de gravação diz, me faltam palavras. A congregação cai na risada, porque ele já falou mais de 50 adjetivos de Cristo. Ele é a rosa de Sarão, ele é a nossa justiça. Ele é conhecível, ele é cognitível. Você pode conhecê-lo, mas ele é infinito. Nós vamos estar, meus irmãos, milhões e milhões de anos na eternidade. Nós vamos ainda conhecê-lo. Ainda vai faltar partes para conhecê-lo. Terceiro fato sobre a salvação que nos põe semelhantes ao Filho. Esse é o plano de Deus desde o começo. Uma família de irmãos semelhantes a Jesus. Nisto o autor do cântico acertou na mosca. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Quando Paulo fala, meus irmãos, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, infelizmente algumas pessoas acham, mas é Paulo, é apóstolo. Não, só para todos nós. Eu posso olhar para a sua vida e imitar você, e você pode olhar para a minha vida e me imitar. Naquilo que nós temos nos assemelhado a Cristo, nós somos exemplos uns para os outros. Ora, naquilo que nós ainda estamos lutando, nós somos motivo de oração uns pelos outros, motivo de graça, de ajuda uns para com os outros. Então ele está nos formando, para quê? Fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Último fato sobre a salvação, e final da nossa mensagem, salvação que nos prova, ou que se prova, perdão, pela obra para ele realizada. Aqui é que está a questão, meus irmãos. O salvo dá fruto. Fruto de transformação, fruto de servir ao Senhor, fruto de crescimento. Os puritanos, eles tinham um método para saber se alguém verdadeiramente era convertido. Em tempos onde as pessoas estavam desprezando a religião, e as pessoas não queriam saber de nada da igreja, porque a igreja estava, em grande parte, na frente de pastores batistas, congregacionais, presbiterianos, de linha puritana, de linha extremamente séria com as escrituras, gente de oração, gente de vida séria com Deus. Ora, as pessoas não queriam nada a ver com esse povo esquisito. Mas quando alguém se convertia, os puritanos falavam, nós sabemos que ele se converteu porque ele aceita Cristo, ele começa a vir à igreja, ele continua vindo. E você começa a perceber transformação na vida dele. Uma das doutrinas, meus irmãos, que nós precisamos sempre relembrar no meio da igreja cristã é a doutrina da regeneração. A regeneração, ela começa para provocar a nossa salvação, mas ela continua causando efeitos durante a nossa vida. Tem aquela velha história do pastor que ouviu do seu irmão muito sanguíneo, muito tempestuoso, muito nervoso, muito sangue quente. Disse, pastor, eu sei que a gente falou sobre perdão na escola bíblica, falou sobre amar, sobre dar outra face, eu entendi tudo isso, mas o senhor tem que entender, pastor, eu sou assim mesmo. Meu pai era assim, meu avô era assim, a gente vem de uma família de homens de sangue quente. Eu herdei dos meus pais. E o pastor perguntou para ele, do seu pai celestial, o irmão não herdou nada? Pedro fala, meus irmãos, que nós fomos resgatados da vã maneira de viver que nos legaram os nossos pais. De tudo aquilo de errado que veio da nossa criação, da nossa educação, da nossa carne, nós fomos resgatados para viver as boas obras em Cristo Jesus. Como nós vemos, meus irmãos, a obra realizada na Páscoa há quase 2000 anos atrás,
não foi apenas tirar o seu nome do inferno e colocar o seu nome no céu. Não é apenas garantir que seu nome esteja escrito no livro da vida. Aliás, Apocalipse diz, nós vimos essa hoje em casa, que já estava escrito lá antes da fundação do mundo. Essa ideia também que quando nós nos convertemos, nosso nome vai para o livro da vida, não, ele já estava lá. Antes da criação do mundo, só esperando o dia que você e eu seríamos chamados. E por tudo isso, meus irmãos, essa obra completa vem realizar em nossas vidas algo que continua toda a nossa vida. Os fatos sobre nós, os fatos sobre Deus e os fatos sobre a salvação precisam realizar em nós uma transformação, uma vida nova, uma vida que a cada dia deseja dar frutos para o Senhor, uma vida que a cada dia deseja glorificar a esse Deus, porque com tamanha graça Ele nos resgatou. Amém? Que nós possamos, meus irmãos, em uma sociedade que cada vez mais diminui o sentido da Páscoa, que nós possamos cada vez mais nos chegar a Ele, gratos, satisfeitos por essa salvação, por sermos chamados e felizes por estarmos ao lado deste Deus. Vamos orar. Deus querido, obrigado porque nós não paramos nos fatos sobre nós. Nós não paramos na realidade sobre a nossa vida, mas um Deus tremendo, um Deus incomparável, um Deus único, também tinha fatos sobre Ele mesmo para nos revelar sobre a nossa vida. E obrigado a Deus porque nós chegamos a tão grande salvação. E hoje estamos aqui, podendo Te glorificar e Te exaltar, podendo, ó Deus, declarar quem Tu és, apesar de quem nós somos. Muito obrigado, Deus, porque nós éramos aquele cachorro, aquele cão que ninguém queria, mas o Senhor foi nos buscar. O Senhor nos amou com graça e misericórdia, nos chamou de seu. Em nome de Jesus nós Te glorificamos e Te agradecemos. Amém e amém.